Olá, meus queridos alunos, vamos a esse videozinho sobre darwinismo. Nós já temos um vídeo sobre criação e evolução e um outro vídeo a respeito de Lamarck. Vamos agora aprender um pouco sobre o pensamento de Darwin. Bem, Darwin viveu no século XIX, era de uma família muito rica na Inglaterra. Ele próprio disse que na infância e juventude ele sabia que era rico, mas não sabia que era tanto. Ele nunca teve que trabalhar para sobreviver e a humanidade agradece essa riqueza dele porque deu tempo a ele de pensar e pesquisar e fazer os estudos brilhantes que ele sempre fez. Não foi um gênio como um Isaac Newton da vida, mas foi um homem extremamente observador e criativo na solução de problemas que ele observava na natureza. Agora, antes de entrarmos, em definitivo, no pensamento de Darwin a respeito de evolução, vamos ver um pouquinho o que foi que influenciou Darwin, porque isso é muito cobrado no vestibular, quais as influências que Darwin sofreu para elaborar a sua teoria. Darwin fez uma viagem ao redor do mundo em um naviozinho chamado Beagle, que mudou a sua vida. Vamos analisar essa viagem. Darwin partiu da Inglaterra e com algumas escalas chegou aqui em Salvador. Bom, no Brasil ele adorou a natureza. Nós tínhamos naquela época a Mata Atlântica, que hoje em dia é só de lembrança praticamente. E ele ficou muito impressionado com a floresta tropical, com a Mata Atlântica. Uma má impressão que ele teve foi em relação à escravidão. Realmente ele detestou a escravidão, ficou bastante abalado com aquela situação dos negros no Brasil. Nessa questão da escravidão, Darwin no seu diário conta inclusive uma passagem muito triste dele aqui no Brasil. Ele estava em uma canoa num dos rios brasileiros da floresta tropical, da Mata Atlântica, e um escravo estava remando. E ele, falando inglês com dificuldade de comunicação com o escravo, foi apontar para que lado ele queria ir. No que ele foi apontar para onde ele queria ir, a mão dele resvalou no rosto do escravo. E o escravo prontamente parou de remar, abaixou as mãos e a cabeça e ficou pronto para receber uma surra. Darwin ficou horrorizado com aquilo e escreveu no seu diário que Deus permitisse a ele nunca mais pisar em um país escravocrata. Aqui no Brasil, ele ainda esteve no Rio de Janeiro e depois ele contornou a América do Sul, chegando até o Chile. No naviozinho, no Beagle, tinha uma pequena biblioteca e durante a viagem, Darwin veio lendo alguns livros, entre eles um livro de geologia chamado de Princípios de Geologia, de Charles Lyell. E Charles Lyell, nesse livro, combatia uma ideia muito comum na geologia da época, chamada de catastrofismo. No século XIX, a religião ainda tinha uma influência muito forte sobre a ciência. E na Bíblia, tudo acontece muito rápido. Deus criou o mundo rapidamente no Gênesis, depois um dilúvio destrói tudo. Então havia a ideia no século XIX de que o relevo da Terra modificava rapidamente. A essa ideia de que as mudanças no relevo do planeta eram muito rápidas, se dava o nome de catastrofismo. E Charles Lyell combateu o catastrofismo, lançando no seu lugar a ideia oposta, a de que o relevo da Terra se modifica lentamente, algo que ficou conhecido como gradualismo geológico. Quando Darwin estava no Chile, ele teve a oportunidade de presenciar um terrível terremoto. Ora, ali no Chile, ele estava de frente para a Cordilheira dos Andes. E após o terremoto, havia sinais muito claros de que o terreno tinha se erguido. Então, depois daquele tremor fortíssimo de terra, Darwin percebeu nitidamente que o terreno tinha se erguido. Então, ele chegou à conclusão de que Charles Lyell estava certo. O relevo da Terra se modifica lentamente. A Cordilheira dos Andes, que estava ali na frente dele, tinha se erguido centímetro a centímetro, de tremor em tremor de terra. Ora, como foi que isso influenciou Darwin na posterior teoria da evolução dele? Como nós vimos, Charles Lyell lançou a ideia do gradualismo geológico, a de que o relevo da Terra se modifica lentamente. Isso influenciou Darwin de duas maneiras. Primeiro, Darwin percebeu que assim como o relevo da Terra se modifica lentamente, as espécies também se modificam lentamente. Então Darwin lançou o gradualismo biológico. Então veja só, Lyell propôs o relevo da Terra se modifica lentamente. Muitos anos mais tarde, Darwin vai propor as espécies se modificam lentamente, algo que ficou conhecido como gradualismo biológico. De uma outra maneira, Charles Lyell também contribuiu com Darwin.
Se o catastrofismo estivesse correto, a Terra seria muito jovem e não teria dado tempo das espécies evoluírem. Com o gradualismo geológico, ficou claro que a Terra era muito mais antiga. E se a Terra era muito antiga, teria dado tempo para as espécies evoluírem. Continuando a sua viagem, depois do Chile, Darwin chega às Ilhas Galápagos. Durante toda a viagem, Darwin coletou fósseis, plantas, animais, encaixotou e mandou para a Inglaterra para estudo. Ao final da viagem, quando ele voltou para a Inglaterra, ele analisou o que ele tinha recolhido em Galápagos e viu que tinha uma série de pássaros que ele tinha coletado em Galápagos. Encaminhou esses pássaros a um especialista e ele classificou esses pássaros em 13 espécies diferentes. São pássaros conhecidos como tentilhões, hoje chamados de tentilhões de Darwin. 13 espécies de tentilhões em Galápagos. Ora, Galápagos é um arquipélago formado por 13 ilhas. O que Darwin observou é que cada espécie de tentilhão tinha o bico perfeitamente adaptado ao tipo de alimento de uma das ilhas. Por exemplo, na ilha em que a principal fonte de alimento era uma semente dura, o tentilhão tinha um bico grosso e forte. Em outra ilha, em que tinha muitos pequenos animais, o tentilhão tinha um bico fino, pronto para catar esses animais em frestas. Então Darwin começou a pensar sobre qual era o mecanismo de adaptação das espécies, como as espécies se tornavam tão bem adaptadas ao ambiente. De Galápagos, Darwin prossegue a sua viagem de retorno à Inglaterra. Durante toda a viagem, algo que também chamou muito a atenção dele foi a biogeografia, ou seja, a distribuição das espécies pelo planeta. Posteriormente, ele irá refletir sobre como as espécies se distribuem pelo planeta, como explicar o padrão de distribuição delas. Outra forte influência para Darwin foi o livro de Thomas Malthus. A proposta de Malthus era que a produção de alimentos cresceria de acordo com uma PA, enquanto que a população humana cresceria de acordo com uma PG. Portanto, o crescimento da população seria muito mais rápido do que a de produção de alimentos. Isso, obviamente, chegaria a um ponto em que haveria fome. Darwin percebeu que há aí uma luta pela sobrevivência. Se há mais pessoas do que comida para alimentá-las, isso geraria uma luta pela sobrevivência. E Darwin traz essa lógica da luta pela sobrevivência para a natureza, para a teoria da evolução. Bom, pessoal, agora que nós já conhecemos o que influenciou Darwin, nós estamos prontos para estudar a teoria da seleção natural que ele criou. Isso vai estar presente no vídeo Darwinismo, parte 2. Até lá!